Fala pessoal, meu nome é Pedro Giovanni, estaremos falando aí sobre as microalgas como matéria-prima para a produção de biocombustíveis. Então, trazendo um pouco a introdução desse trabalho, o tema sustentabilidade é um tema que está muito em alta no mundo hoje, o sequestro de carbono e a diminuição de emissão desse gás na atmosfera. O Brasil, na sua matriz energética, tem 49% dela de energia renovável, que é muito interessante para o cenário mundial, e tem uma alta muito grande no tema biocombustíveis. Agora, quando a gente olha para o mundo, nos últimos 20 anos, a gente tem uma evolução muito grande da produção de biocombustíveis, comprovando isso que eu estou te falando sobre esse cenário interessante. Quando a gente olha para o Brasil, em 2023, a gente tem um recorde de produção, olhando para o etanol, somado ao biodiesel, de 43 bilhões de litros, segundo a ANP, que é um número extremamente expressivo para o país. E quando a gente olha para o futuro, né? Atualmente foi lançada uma lei de combustíveis do futuro que tem como objetivo promover a descarbonização da matriz de transportes e de mobilidade. Então, ela conta com alguns programas na parte de aviação, de diesel verde, com mais biodiesel, e também no incentivo do biometano. Quando a gente olha para as microalgas, a gente tem algumas vantagens, né? Ela pode ser produzida em céu aberto, em áreas inapropriadas para a agricultura, cultivada em alga salgada, vinhaça, bem como outros efluentes aí da produção rural. E pode ser produzida durante o ano todo, segundo a Embrapa. Olá a todos, meu nome é Pedro e dando continuidade com o trabalho, vou falar um pouco sobre as características das microalgas. Bom, elas possuem crescimento rápido. As microalgas possuem uma taxa de crescimento muito superior à das plantas terrestres, podendo dobrar sua biomassa em questão de horas. Também possui alto teor de lipídios. Algumas espécies de microalgas podem acumular até 80% do seu peso seco, em lipídios, uma característica essencial para a produção de biocombustíveis. Também possuem flexibilidade de cultivo, podendo ser cultivado em ampla variedade de ambientes, incluindo águas residuais, águas salobras e até desertos, reduzindo a competição por terras agricultáveis. Bom, elas também possuem potencial para a produção de biocombustível. Dentre eles, o biodiesel, que é um óleo extraído das microalgas, pode ser transeterificado para produzir biodiesel de alta qualidade. Também temos o bioetanol. Com a sua fermentação da biomassa de microalgas, podem gerar bioetanol, um biocombustível similar à gasolina. Também temos o bioquerosene, que é feito com as microalgas, processado para a produção de bioquerosene, um combustível de aviação sustentável. Por fim, temos o biogás, que com sua biomassa residual, após a extração de lipídios, pode ser utilizado em digestores anaeróbicos para a produção de metano. O cultivo de microalgas pode ocorrer por processos autotrófico, heterotrófico, mixotrófico e fotoheterotrófico, dependendo da fonte de energia e carbono usada. No processo autotrófico, as microalgas utilizam luz e CO2 para crescer por fotossíntese, sendo ideal para fotobioreatores ao ar livre. Já no heterotrófico, crescem sem luz, usando compostos orgânicos como a glicose, que permite o cultivo em ambiente fechado. O mixotrófico combina luz e compostos orgânicos como fonte de energia, e carbono permitindo uma maior flexibilidade. Por fim, o fotoheterotrófico utiliza luz e fontes orgânicas de carbono, adaptando-se bem às condições variáveis. Cada método, portanto, apresenta vantagem e limitação, dependendo do objetivo do cultivo. A colheita de microalgas é uma etapa fundamental no processo de produção, pois visa a separação e concentração da biomassa de microalgas por meio líquido em que forem cultivadas. A escolha do método de colheita depende do tipo da microalga e do volume de cultivo e do produto final. Os principais métodos incluem a centrifugação, filtração ou floculação. Uma consideração importante é que a escolha do método de colheita deve equilibrar custo e eficiência. Para biocombustíveis, é possível priorizar métodos mais econômicos. Para converter microalgas em biodiesel, primeiro são extraídos lipídios presentes nas células das microalgas, geralmente por solventes ou métodos mecânicos. Em seguida, esses lipídios passam pela transesterificação, um processo em que reagem com metanol e um catalisador, produzindo biodiesel e glicerol como subproduto. Esse biodiesel pode ser então refinado e usado como combustível renovável em motores a diesel. Olá pessoal, meu nome é Fernando e eu vou falar um pouco sobre o tratamento e uso de subprodutos.
O primeiro subproduto gerado é a glicerina, que é resultado da reação de transesterificação no processo de produção do biocombustível. Para cada uma unidade de biocombustível gerada, 10% desse volume é formado a glicerina. E a glicerina, em sua forma bruta, ela possui uma coloração castanha e contém algumas impurezas e resíduos, por exemplo, metanol, cloreto, água e outros. E o processo de purificação ele consiste na secagem, destilação, desodorização, branqueamento e filtração. Após esse processo, a glicerina ela fica com aproximadamente 100% de pureza. A glicerina ela pode ser usada tanto na indústria de cosméticos, como na produção de sabão e pastas, na indústria farmacêutica, na produção de antibióticos e cápsulas de remédios, e também na indústria alimentícia e têxtil. Outro resíduo é a biomassa das microalgas, que elas podem ser colocadas em compostagens para produzir biofertilizantes ou em biodigestores anaeróbicos para a formação do biogás. Oi pessoal, meu nome é João Victor da Costa César. Eu vou falar um pouco para vocês sobre os desafios para a produção em larga escala de biocombustíveis a partir das microalgas. Aqui estão alguns dos principais desafios que a gente tem, né? Que é o alto custo de produção, a baixa eficiência de conversão, escalabilidade, alto consumo energético e impacto ambiental e a estabilidade de cultivo. Agora eu vou aprofundar um pouco melhor em cada um deles. Aqui no alto custo de produção, no sistema de cultivo, a gente pode ter, por exemplo, os bioreatores, que exigem um alto custo, uma infraestrutura especializada e, com isso, um alto valor para essa construção, né? E, além dos processos de colheita, secagem e extração de lipídios, que também exigem um alto valor ser investido ali. Aqui na baixa eficiência de conversão e na escalabilidade, na parte de conversão e extração e os processos que a gente tem aqui, a gente vai usar de alguns reagentes, né, que são de alto valor de custo, além de alguns podem ser tóxicos, afetando essa sustentabilidade do processo. E na parte de escalabilidade, a gente pode ter o sistema fechado e o sistema aberto. O sistema aberto pode permitir a gente uma maior escala, mas a gente não vai ter um controle adequado do ambiente. No sistema fechado, a gente já consegue ter esse controle melhor, né? Mas a gente fica difícil de fazer ele em grande escala, além por conta, né, do grande custo para essa infraestrutura. Agora falando do alto consumo energético e impacto ambiental, nos processos de colheita, secagem e centrifugação, exige uma alta demanda de energia, né? E por isso também vamos ter um alto impacto ambiental, aumentando ali a pegada de carbono e também diminuindo a sustentabilidade do processo. Então seria uma boa opção a gente estudar novos meios de diminuir esse alto consumo de energia. Aqui na estabilidade de cultivo, o principal ponto é o controle das condições, porque se a gente utilizar, como eu falei, o sistema aberto, que são, por exemplo, lagoas, permite uma maior produção, né? Mas a gente não vai ter esse controle do ambiente. Já em sistema fechado, nos bioreatores, a gente vai ter um maior controle da condição, um maior controle do ambiente, diminui esse risco de patógeno afetar ali a nossa produção, mas a gente não vai ter essa grande expansão de produção, né, por conta da infraestrutura que é demandada. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre qual é o impacto ambiental do uso de microalgas. A gente sabe que o uso das microalgas é extremamente interessante quando a gente pensa na diminuição do dióxido de carbono na atmosfera, através da fotossíntese, através do processo de crescimento das microalgas, elas conseguem reduzir essa quantidade de CO2 na atmosfera. E, além disso, outra excelente vantagem do cultivo de microalgas é que elas são utilizadas em áreas bem menores quando comparadas a outras culturas que promovem e que geram biodiesel e utiliza da água não potável e até águas reaproveitadas, águas salinas, que é algo extremamente interessante. Outro ponto são as perspectivas futuras. Tem se feito bastante pesquisa nesse sentido e as microalgas transgênicas, que é algo que se vem trabalhado constantemente, apresentaram uma taxa de fotossintética muito maior do que a das microalgas convencionais, praticamente o dobro e um crescimento de 30% maior. É algo extremamente interessante. Outro ponto é que ela possui, né, esse ponto negativo, que é a competitividade econômica com outras culturas que promovem o biodiesel, pelo fato do processo de extração, né, ser extremamente caro, mas tem outros processos positivos também, que
que é, por exemplo, a utilização da borra de café, né, na utilização da alimentação dessas microalgas, que é um resíduo. Então, através disso, a gente consegue nutrir as microalgas e fazer com que haja um crescimento e uma alta taxa de fotossintética. E a Alfa também vem trabalhando, né, com pesquisas para as microalgas, através do tratamento de esgoto e da produção de biodiesel, biocombustíveis. Como conclusão, a gente percebeu que as microalgas são alternativas extremamente promissoras, sustentáveis, quando se pensa em produção de biodiesel, e com os avanços contínuos em pesquisa, né, e nos processos de cultivo e extração, essa tecnologia tem tudo para ter um futuro interessante e promover baixos impactos ambientais e a gente reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. E a gente tem essa referência e gostaria de agradecer a oportunidade.